olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Será que alguma coisa pode tirar uma pessoa da igreja? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo encontro da nossa série sobre conduta cristã avançada. E nós vamos então hoje falar um pouquinho sobre fatores, comportamentos que podem fazer com que uma outra pessoa se afaste da igreja. Seria possível fazer alguma coisa que de fato afaste alguém da igreja? Esse texto que eu li agora de Isaías 45, 22, eu me lembro de ter tomado conhecimento sobre ele quando recebi estudos bíblicos. E então ali o meu instrutor bíblico falou assim: Diego, você vai encontrar pessoas que vão dar um mau testemunho, mas você deve olhar para Cristo para você não desanimar, para que se aquela pessoa cair, você não caia junto com ela. E de fato isso se aplicou a mim, porque o meu instrutor bíblico, ele falhou muito comigo, ele não me deu o curso completo, ele muitas vezes furou, eu ia à casa dele, ele não estava, sem ter avisado que não estaria, e estávamos na igreja de manhã, e aí à tarde seria o estudo, ele não avisava nada, simplesmente não estava na casa na hora do estudo, e eu voltava para trás sem receber o conteúdo. No dia do meu batismo, inclusive, ele não compareceu, fiquei muito chateado, e eu estou aqui. Mas será que isso é uma regra? Será que de fato não podem haver situações que eu posso estar contribuindo para o enfraquecimento ou para a morte da fé de alguém? Vejam, queria perguntar para você se você conhece, porventura, alguém que está fora da igreja. Você conhece alguém que um dia já foi adventista e hoje não é mais? Que já foi um guardador do sábado e hoje não é mais? Você conhece alguém? Eu também conheço. Aqui em nosso distrito, em Cajati, nós temos muitas pessoas nesta situação. Outra pergunta que eu quero te fazer no início para nós refletirmos. Você já conseguiu conquistar uma pessoa para Cristo? Você se lembra do trabalho que foi para você dar estudo bíblico para a pessoa, semana após semana, orar por ela, ajudar ela em suas lutas diárias? Suas dúvidas, seus questionamentos naturais de alguém que está conhecendo a fé. Ou quem sabe, para você manter alguém na igreja, um jovem, um filho adolescente na igreja, a luta que é. Eu tenho aqui o testemunho de uma irmã, não vou citar o nome, não pedi permissão para ela, mas certamente não haveria nenhum problema. Ela tem alguns filhos, e eu perguntei um dia para ela: minha irmã, como que a senhora faz para manter esses meninos todos na igreja? Meninos adolescentes, alguns jovens adultos. Como é possível eles estarem tão envolvidos com a igreja? Ela falou: pastor, é porque eu tento fazer o meu melhor, eu tento não prender demais. Eu louvo a Deus porque eles hoje estão na igreja. De repente, então, alguém de maneira irresponsável, inadvertida, por falta de sensibilidade e tato ao falar algo, ao dar uma suposta orientação sincera, que na verdade acaba sendo um ataque, uma crítica, acaba esfriando a fé, abalando a fé, e este alguém deixa de ir à igreja. Eu gostaria de refletir com você um pouquinho sobre algumas atitudes que têm um potencial destrutivo enorme para tirar alguém da igreja. Eu não estou falando aqui sobre um diácono que chega e fala: gente, vamos continuar a conversa lá fora, porque eu tenho que apagar a luz e fechar a igreja. E aí ele tira as pessoas da igreja. Não é sobre o diácono que eu estou falando. Muito bem. Queria dizer para você o seguinte: se você é um líder da igreja, tudo que você fala tem peso. Porque quando você fala alguma coisa, não é você que está falando, é a igreja que está falando. A pessoa vê uma autoridade que foi outorgada para você através de uma comissão de nomeações. Então você é imbuído de um poder muito grande. Então você que seja diretor de um departamento pequeno, se é que há algum departamento pequeno, ou você que é o diretor de um departamento importante, ou um ancião ordenado da igreja, você, ao falar com alguém, você está falando com uma autoridade muito grande, e nós temos que tomar sempre muito cuidado e lembrar que a nossa palavra como líder tem muito peso, muito peso. Às vezes nós falamos algo que para nós não foi tão forte, mas a pessoa recebeu como algo muito forte, e temos que encontrar esse meio termo.
Como líderes, inclusive, nós precisamos lembrar que temos que dar também o exemplo. O exemplo. Eu vou falar de novo. O exemplo. Quando eu digo exemplo, não é o exemplo de perfeição. Não é o exemplo de alguém que não erra. Não é o exemplo de alguém que sempre faz a coisa certa, perfeita e nunca pode ser sequer questionada. Não é este o exemplo que eu estou falando. Isto, queridos, é salvação pelas obras. O exemplo que o pastor aqui está falando é um exemplo, inclusive, de humildade. Humildade é um exemplo que nós mostramos que também estamos dispostos a aprender e a reconhecer quando nós erramos. O líder cristão, ele comete erros, mas muitas vezes nós temos muito orgulho e não conseguimos chegar a uma pessoa e falar: perdão porque eu falhei com você, eu errei, eu exagerei, me desculpe. Nós não temos essa capacidade, muitas e muitas das vezes. A capacidade que teve Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan e disse: pequei contra o Senhor. Nós temos que ter essa humildade, meus irmãos. Nós temos que reconhecer os nossos erros, como Moisés, que falhou um dia de maneira muito grave. Ele era o líder, mas reconheceu, foi perdoado por Deus e hoje está no céu. Como líderes, nós temos que ser humildes para aprender e para reconhecer quando nós erramos. Nós precisamos também, para que não venhamos jamais a desviar o pé de alguém da fé, olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, como Jesus Cristo olhava para as pessoas em seus dias. Não estou falando sobre as pessoas bonitas da sociedade, as pessoas bem colocadas na sociedade. Eu estou falando das pessoas em dificuldades, das pessoas miseráveis, das pessoas pecadoras. E Jesus não era pecador, imagine só, nós todos somos. Como ele olhava para as pessoas. Nós temos que olhar para os nossos irmãos com os olhos de Cristo, especialmente para os novos na fé e para os fracos na fé. Temos muitos irmãos que estão por um fio ainda confiando em Deus. Infelizmente, é verdade, a salvação individual é verdade também, mas nós precisamos lembrar que podemos ser um anjo de Deus para fortalecer o irmão. E muitas vezes nós somos apenas aquele que abre a porta de saída e fala: por favor, a porta da rua é serventia da casa, se você não se adequa ao nosso jeito, pode ir embora. Às vezes nós fazemos exatamente isto. E nós esquecemos que a igreja, ela deve ser sempre um hospital. Um hospital que recebe pessoas em dificuldades, pessoas fracas, pessoas com problemas, e vê na igreja uma possibilidade de salvação. Vem na igreja uma possível boia aonde ela possa se segurar e não afundar, não se afogar. Aonde ela vai encontrar Jesus Cristo que nos salva. Não é a igreja que salva, é Jesus, mas ela vê na igreja a possibilidade de, através dos irmãos e da igreja, chegar-se a Jesus. Deixa eu falar para você uma coisa. Um dos maiores problemas que nós temos hoje como igreja é confundirmos a nossa parte, o nosso trabalho, com o que é o trabalho do Espírito Santo. Nosso trabalho é pregar. Nosso trabalho é alertar. O nosso trabalho é ensinar. Na verdade, o nosso principal trabalho como igreja é esse, é ensinar. Está lá em Mateus isso aí. Mas existe um ser chamado Espírito Santo, que o trabalho dele é convencer, converter. Convencer da justiça, do juízo, do pecado. Converter a pessoa dos maus caminhos, das trevas para a luz. E muitas vezes nós queremos ser o agente Espírito Santo e queremos ver na pessoa a conversão, a força, e não é a força. Com você, eu tenho certeza que não foi a força, comigo não foi. E às vezes nós não temos a paciência necessária de esperar Deus fazer a sua obra na vida e no coração de um irmão, do irmão novo ou de um irmão que esteja fraco na fé. Nós não sabemos a luta que nossos irmãos estão passando. Nós às vezes atacamos irmãos achando que eles precisam ouvir certas verdades, quando na verdade ele precisava era de um abraço, de um apoio, e com certeza ele conseguiria corrigir a sua vida, mas se ele fosse primeiramente amado. Mateus 18, verso 6, diz que qualquer, porém,
que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.